e nós vamos hoje apresentar sobre o tema energia geotérmica na geração de eletricidade e aquecimento de edifícios. Pode passar. Primeiramente, o que é energia geotérmica? A energia geotérmica é o nome dado à energia gerada por meio do calor proveniente do interior do planeta Terra. Ela é uma fonte de energia renovável que pode ser usada tanto para a geração de energia quanto para aquecimento ou resfriamento de residências ou edificações. Ela é a construção de usinas de energia geotérmicas é mais viáveis em locais próximos a encontro de placas tectônicas, pois nesses locais são localizados poços de águas subterrâneas específicos para a construção da usina geotérmica. Pode passar. Falando um pouco das camadas terrestres, é ideal a gente saber um pouco sobre isso antes de trabalhar com energia geotérmica. A composição da crosta terrestre consiste nas seguintes divisões: a crosta sendo uma estrutura fina composta por rochas, o manto, que é uma camada profunda formada por magma, uma mistura de rochas em estado líquido e pastoso, devido às altas temperaturas do interior do planeta, e o núcleo externo e o núcleo interno, que variam de temperatura de 2.000 a 6.000 graus em suas camadas mais internas. Pode passar. Falando um pouco sobre os geysers, eles são a principal fonte para a geração de energia geotérmica, assim também como as saídas de vapor, fontes termais e minas. Eles são formados através de choques de águas subterrâneas, como eu citei anteriormente, com rochas em elevadas temperaturas, e principalmente com lavas. Quando eles jorram para fora da Terra, podem apresentar temperaturas de até 70 graus e jorrarem a uma altura de até 80 metros. Pode passar. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre como acontece essa geração de eletricidade em si. Como a gente viu, o calor que é armazenado no interior da nossa Terra, ele é transformado pelas as usinas geotérmicas em energia. Geralmente essas usinas geotérmicas elas se localizam próximo a corpos de água termal ou de vapores superaquecidos, como o Thiago já falou. Geralmente elas fazem uma perfuração no solo para que ocorra essa extração e geralmente em uma distância de 1.000 a 5.000 metros. Nesses corpos hídricos, a transformação da água em vapor ela acontece em função da diferença entre a pressão do solo com a pressão do subsolo. Como a gente está vendo aqui, eu deixei mencionado que a água que está aqui nesse subsolo ela pode chegar a uma temperatura de até 300 graus Celsius. E aí, nesse momento, você pode se perguntar como que a água chega a uma temperatura tão alta e ela não entra no seu estado de ebulição. E aí que está o ponto. Quando a água ela tá aqui, se encontra na parte do subsolo, a Terra ela aplica uma pressão tão grande que ela faz com que as moléculas continuem no seu estado líquido e não ocorre essa vaporização da água. E no momento que você abre um poço de perfuração, você consegue fazer com que esse vapor ele vá para a superfície e ative algum mecanismo que a gente vai ver mais para frente, um mecanismo que tem aqui para transformar em energia elétrica a partir desse vapor d'água. Então, nessa parte a gente vai tentar entender um pouco mais sobre como funciona essa usina de energia geotérmica. Aqui eu coloquei um esqueminha, acho que dá para vocês acompanharem aqui pelo meu cursor do mouse. A gente tem a primeira etapa, né, que é exemplificada, que é onde uma mistura de vapor d'água ela é extraída desse reservatório através de um poço de perfuração, que é equivalente a essa parte que a gente estava vendo. Então a gente tem a extração desse vapor d'água através do poço de perfuração. Agora aqui na etapa 2 é quando essa mistura, né, que a gente retirou, ela chega ao separador ciclônico, onde o vapor d'água ele é dissociado das moléculas de água, que é equivalente aqui a gente tem um momento onde o vapor d'água é dissociado das moléculas de água. E na parte 3 essa água ela é devolvida de volta para o subsolo para que ela possa ser recuperada. Agora, aqui na parte 4 é quando esse vapor que é extraído, ele movimenta uma turbina, que é
onde acontece de fato a geração de energia mecânica, que por sua vez aciona um gerador de energia elétrica. Então, esse vapor d'água que é dissociado das moléculas, ele alimenta uma turbina mecânica que gera energia dessa forma. Agora na parte 5, né, saindo daqui, esse gerador ele transforma energia mecânica em energia elétrica, onde um transformador envia essa energia elétrica para subestações que transformam, que é comum como a gente conhece a rede de distribuição. E esse excesso do vapor, ele é condensado e reinjetado de volta ao solo para que ele também possa se recuperar. Esse é um resumo de como funciona uma usina elétrica para a gente entender de fato como acontece a geração de energia. Como a gente viu, o vapor d'água que é extraído pela diferença de pressão do subsolo e da superfície movimenta uma turbina, né, que é onde acontece a geração de energia mecânica, que depois é transformada em energia elétrica. Aqui eu deixei um exemplo de como seria mais ou menos isso na prática, de como funcionaria uma região onde ela é movida por energia geotérmica. Então, aqui, como uma segunda parte, a gente vai ver sobre o aquecimento de edifícios utilizando da energia geotérmica. Essa energia geotérmica ela também pode ser aproveitada tanto para aquecimento quanto para o resfriamento direto dessas residências ou edificações. A gente vai tomar um pouco mais de detalhe, atentar um pouco mais sobre como acontece o aquecimento, que é o que o professor pediu nessa parte. E aqui a gente está vendo uma casa, só que você pode imaginar isso aqui como sendo um edifício onde só vai mudar o tamanho do transformador de energia. A gente tem aqui um cano, né, em formato de U, que por dentro deles passa um líquido refrigerante, que pode ser a água, que troca o calor do subsolo, não, que troca o calor da superfície com o subsolo. Vou explicar um pouquinho disso no próximo slide. Então aqui a gente tem uma mesma imagem, né, da anterior, para explicar um pouquinho mais de como funciona. A gente tem aqui um fluido refrigerante que circula por dentro desses tubos, né, no subsolo, que é considerado um coletor geotérmico, que coleta o calor interno da Terra, que geralmente tem uma temperatura constante entre 10 a 20 graus, e passa para a superfície. Esse calor ele é transferido, na verdade, né, para o fluido refrigerante, que circula na unidade interna de bomba de calor, que é essa imagem aqui, que eu coloquei aqui para vocês poderem ver melhor, que é aonde é transformada essa energia geotérmica, que é basicamente um processo GHP, que significa uma bomba de calor geotérmica, que é a troca que ele usa, né, essa troca de a diferença de temperatura entre o solo e o subsolo. Então, o calor que ele é absorvido no interior da Terra, ele é potencializado aqui nesse compressor, né? O papel dele é aumentar a temperatura do fluido, que depois vai ser conduzido para o interior da casa. Então, esquematizando, a gente tem um tubo em formato de U, que absorve a temperatura, né, interna do subsolo, que é transferida para esse líquido refrigerante, chega aqui no potencializador, né, que é o compressor, ele aumenta essa, essa temperatura do fluido, que depois é conduzido para o interior da casa, que pode ser por meio de radiantes, de piso ou de radiadores, para aquecer o ambiente, né? E aqui, por fim, a gente fala um pouco sobre as vantagens e as desvantagens. Uma das vantagens pontuadas é que ela tem o menor gasto para produção, já que não precisa da compra de matéria-prima constante, né? É uma fonte renovável, de certa forma, desde que você devolva a água de volta para o subsolo para que ela possa se recuperar. Não depende do clima, ela é praticamente inesgotável, tem uma menor emissão de gases poluentes, também tem a produção flexível, podendo variar com o longo do período. Pode atender as comunidades mais afastadas, né, que são de regiões mais atípicas.
e ela não precisa de uma área grande para instalação. E aqui, colocando as desvantagens também, né? Uma das desvantagens que a gente mencionou é a relação da emissão do ácido sulfúrico, que ele é bem nocivo à nossa saúde. A poluição sonora, que é causada pelas usinas geotérmicas, isso aqui é algo bem constante de quem mora perto de usina geotérmica, é uma reclamação bem grande. Ela pode contaminar os rios e os lagos próximos, né? Acho que é bem fácil de imaginar isso aqui. Ela tem um alto custo de investimento, né? Toda a produção das usinas e depende de um alto valor de investimento. Um reduzido número de locais onde é possível fazer essa extração, como o Thiago explicou lá na frente, pelo menos da usina em si, você precisa de um local específico. Então, não é em qualquer lugar que você pode implantar uma usina geotérmica, mas sim é em qualquer lugar que você pode usar a energia geotérmica para o aquecimento interno de edifícios, que você não necessita necessariamente que haja um aquecimento alto da temperatura do subsolo. Um outro ponto negativo é o aumento da temperatura do ambiente em relação ao calor que se é perdido. E ele também pode causar o afundamento desses terrenos pelo movimento que tem das usinas geotérmicas. Aqui uma das referências a gente vai deixar disponível no slide,